Aquela, é, no texto que nós vimos na quinta-feira, o Robert colocou uma questão de que não é o anticristo como contra Cristo, mas no lugar de Cristo. Eu acho que essa forma de anticristianismo que acaba se tornando muito forte, porque o cristão acaba tomando o lugar de Cristo, como indivíduo e às vezes até como comunidade. E a pergunta que eu faço, e eu queria conversar, a igreja também não pode tomar o lugar de Cristo. Ela é a noiva, ela não é Cristo. Eu queria colocar esse tema para a gente conversar hoje. David, você que é um estudioso, cientista humano, das humanidades e das divindades, brincadeira. Tirei uma de Valdir aqui dele. Como assim? Na brincadeira, né? É a brincadeira que eu fiz com o David, que ele é um cientista das humanidades. Só faltou o Bro. Não, faltou bro. Como é que vocês veem isso? Essa pergunta que eu estou fazendo aqui para mim e para vocês. Eu acho que o anticristo é um espírito. Eu sempre, É, ultimamente, eu acho que é uma filosofia, um pensamento. Tudo pode ser anticristo. É, mas assim, mas eu acho que é mais específico. Né? Eu acho que você pode. Valtir, fala um pouco mais próximo do Ah, tá. microfone, por favor. Ah, tá. Eu acho assim que a Bíblia fala que é o espírito do anticristo, né? O espírito do anticristo. Tem um texto que fala assim, não me lembro qual que é o endereço agora, mas fala. Eu acho que esse espírito do anticristo pode ser qualquer coisa e qualquer pessoa que se coloca no lugar de Cristo. No entanto, eu acho que esse espírito do anticristo é uma coisa mais específica, que é algo realmente elaborado, projetado e dirigido por Satanás para e apesar de não ser eu não acho que é uma pessoa especificamente, pode ser qualquer um, mas é uma filosofia que vai tomar conta de um período específico da humanidade, gerando um pensamento. Bom, enfim, é isso. É um espírito. E qualquer coisa pode ser colocada no lugar de Cristo. Se Eu torna acho que anticristo. a pergunta do Nizar, ela está voltada ao nosso contexto e não ao externo. Uma coisa que é importante, né, a gente entender. Quer dizer, eu estou percebendo isso nesses dias, né, com essas exortações aí que nós estamos recebendo do Senhor, é que tomar o lugar de Cristo é simples, é só tomar decisão no lugar dele. É só ter como é que o David falou, não é independência do David, autonomia. É só desejar mais autonomia do que Cristo.
Isso a gente pode fazer até em nome dele, até para ele, né, no contexto da igreja. Ah, nós vamos fazer aqui como igreja, vamos fazer um evangelismo extra, super alcance, Mega Blaster. mega não sei o quê, né? Eu acho que é isso que está no coração, que o Espírito trouxe no coração do, do Nizam para a gente trabalhar no nosso contexto, no nosso coração, na nossa vida. O quanto a gente tem ocupado o lugar de Cristo. Porque, afinal de contas, como ele instituiu a igreja funcional, né, não institucional, a funcional é que ele é o cabeça, ele é o comando de tudo, ele é que dirige tudo. É a ele que nós ouvimos e é dele que recebemos o sangue que rega, né, cada parte do corpo. Então, eu entendi que é mais nesse sentido, sabe, Waldir? Não especificamente do papel do anticristo, quem é. Uma Que reflexão muito eu, mais eu acho que eu né? confundi então. Eu acho que eu confundi então, porque na É, realidade, como está falando do anticristo, né? é. Não, sim, Então sim. eu Não, estou mas falando do anticristo. eu só estou comentando aqui para a gente refletir nisso, sabe? No IN. Sim, É muito mais o IN aqui agora do sim, que qualquer eu coisa. até admito que para mim é mais gostoso mesmo discutir nesse assunto, nesse sentido É. de trazer para o pessoal, para o IN, mas como está falando do anticristo, eu entendi que Não, tranquilo. Fica tranquilo. Benção. legal. Bora lá. Minha questão é exatamente essa se no momento em que nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, se a gente não adquire eu não vou usar uma palavra aqui meio forte, mas não é essa, uma arrogância que nos leva a ser má testemunha de Cristo. Não sei se eu captei, amado mestre. Explique de novo. Nós somos salvos. No momento que nós somos salvos, a gente recebe a salvação em humildade, aceitando o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. A gente reconhece o nosso pecado, reconhece a justiça de Deus e o amor de Deus, que levou Cristo a ser crucificado. E ao reconhecermos essa verdade, nós somos salvos. E por que eu estou colocando isso? Porque eu tenho meditado com uma frase que eu ouvi em Paris há 52 anos atrás. Nós fomos, eu e um irmão, visitar uma igreja. E uma mocinha que chegou para nos cumprimentar assim que nós entramos na igreja, ela percebeu que éramos estrangeiros ou estranhos ali naquele ambiente. E ela já entrou perguntando: vocês são salvos? O Zé de Souza. E, e nós compartilhamos com ela a nossa fé. E eu tenho meditado muito sobre essa frase, essa pergunta. E quando
eu faço essa pergunta para mim mesmo: você é salvo? O que me vem ao coração é orgulho de ser salvo ou humildade de ser salvo? Entendi, Manuel. Eu acho que é um misto das duas, no meu caso. Eu tenho hora que eu não tenho como dizer para você que eu não tenho orgulho de ser salvo. Não é orgulho, a palavra não seria orgulho, mas é alegria. Alegria, segurança, tranquilidade, certeza. Mas quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que essa certeza, essa alegria, essa segurança não é baseada no que eu fiz, nem no que eu sou. Porque é por causa de Jesus. E eu sei bem o que que é isso. É porque eu me conheço, tenho me conhecido cada vez mais, tenho me visto cada vez pior do que eu pensava que eu era. Eu estava falando para o Chico que eu estou decepcionado comigo. Mas eu tenho a segurança de que eu posso descansar em Cristo, que eu não vou ficar nessa bad o tempo todo. Eu posso descansar que eu sei que amanhã Jesus vai. Eu posso até. Eu descanso em Jesus, no sangue dele. Se tem alguma coisa que eu sei é me enfiar debaixo do sangue, me lavar de banho de sangue de Jesus, pedir perdão e saio dali renovado, restaurado, por causa do que o sangue me. Eu confio muito no sangue de Jesus, no poder do sacrifício, da ressurreição, e confio muito nisso. E não tenho a menor dúvida. Então isso me deixa aparentemente arrogante, né? Mas não é, tranquilo. Então, e a humildade tá misturada com isso, porque eu entendo que, olhando para dentro de mim, eu vejo que eu não vejo, não tem nada. Não tem nada para dar para Jesus. Só um cara rancoroso, bravo, mal-humorado, que não sabe perdoar ainda. Mas que olha para Jesus e tem vontade de crescer, de chegar, de ser parecido com ele. Que olha para ele e vê ele como meu maior ídolo, meu maior exemplo, meu maior Deus, meu maior tudo. Mas quando eu olho para mim, eu falo, Senhor, é muita mãe poder fazer isso. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de obra, não vem de vós, não vem de obra para que ninguém se glórie. Desculpa, em termos bíblicos. David Hannes, gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre essa minha questão. E olha que é o mestre falando, o professor, hein, gente? Tem professor que nada, eu estou me sentindo aqui um aprendiz. Eu preciso aprender. Vamos ver o que o David vai falar. Tô esperando você, Hans. Tô perdidaço. Tem o livro do Smulyan, que o título do livro, qual é o título desse livro? What's the name of this book? E ele fala dessa confusão que às vezes a linguagem nos coloca, né? Então, bem, é filosófica a pergunta, né? Dá para viajar. Mas eu acho que a gente é arrogante
e prepotente quando a gente fala, eu sou salvo, eu estou seguro nisso, mas a minha vida não condiz com isso. Uhum. Porque a gente entende a graça, muitas vezes, de uma maneira muito equivocada, né? A graça, ela não é o contrário, ela é o contrário do mérito, mas ela não é o contrário do esforço. Eu não mereço nada, mas eu preciso me esforçar. A minha vida precisa ser mudada. E não é um processo de eu levantar na frente, no apelo, e eu aceito Jesus. Como se Jesus estivesse pedindo, por favor, me aceite. Então, acho que quando a gente não toma essa atitude de lutar contra os desejos da carne, a gente leu isso esses dias, pô, por meio do Espírito Santo em nós. Sim, a gente é arrogante, a gente acha que a gente é diferenciado. E eu tô salvo, ponto. Eu sei que é polêmico, mas a eleição, a eleição para mim tem um pouco desse ar de arrogância. Então é complicado isso. E se você olha para a Bíblia em vários momentos, deixa muito claro que Jesus morreu por todos. Não, mas eu sou eleito. Putz, isso é complicado, cara. É muito complicado. Amém, Até, amém. e até esse lance aí que você falou de mim, que eu acho assim, complicado, esse negócio do esforço, né? Porque, por exemplo, existe uma lei do pecado que habita dentro de nós, e o Paulo fala que eu não vou vencer essa lei pelo esforço, na dependência do Espírito. Agora, se eu não me esforçar para depender do Espírito, também eu vou ficar só deitadão lá em berço esplêndido, esperando que Deus faça tudo. Mas uma coisa que você colocou que eu acho assim, interessante é de receber Jesus como se fosse um favor. Eu não entendo assim. Eu entendo que eu recebi, não foi Jesus, mas foi o sacrifício que ele fez por mim na cruz. O preço, eu devia 10 bilhões de libras esterlinas de qualquer dinheiro, não tinha como pagar. Jesus foi lá e pagou minha conta e falou: Você quer aceitar? Cancelou o escrito de dívida que era contra mim. E sabe, eu entendo assim. É, mas, por outro lado, a gente vê na Bíblia Deus falando que nós somos embaixadores de Cristo e como se Deus rogasse através de nós que os homens se reconciliem com Ele. Entendeu? Então, eu não sei, cara, eu estou perdidaço também. E E hoje eu não vem sei que Eu lei. aqui, acho, uma coisa que eu acho que a gente precisa tentar nisso tudo, né? É essa ontem, não sei se foi ontem ou anteontem que a gente navegou aí da meia-verdade, né? Na meia-verdade. Se você olhar para aquilo que Cristo sempre disse, né, depois do perdão, ele disse assim, olha, vai e não peques mais. Camarada, o esforço que tem para não pecar mais não é, sabe, é eu com eu, né? E é um esforço grande. E eu entendi que o David falou, está nesse sentido. É uma decisão de conversão, uma decisão de mudança de vida. E não pode continuar dando vazão ao engano daquele, Jesus, me ajuda aqui. É óbvio que ele já ajudou, é óbvio que ele já nos salvou na eternidade e expôs toda a graça para todo aquele que quiser o presente, né? Mas existe o nosso posicionamento, e não só posicionamento, né? Existe um caminhar, e esse caminhar é de negar a si mesmo.
Esse caminhar é deixa tudo e me segue. E isso tem um esforço enorme, porque a nossa natureza humana é contrária a isso, né? A nossa natureza humana, como se a gente olhar só pelo humano, é do tipo, eu preciso viver, sem perceber que esse eu preciso viver é o mesmo que dizer eu preciso continuar na morte, porque é isso que representa o andar, né, autônomo, essa questão. E eu não sei se vocês percebem, às vezes, algumas orações desconectadas que a gente faz, do tipo, Jesus, me converte aqui. Jesus, né, me transforma ali. Ele já nos transformou. Ele já nos converteu. Todas as sortes de bênçãos já nos foi concedidas. E o nosso caminhar é pela fé nisso, né? De que Ele fez todas as coisas, né? Mas existe um esforço de não virar as costas para Ele, mas virar para Ele, né? E caminhar em direção a Ele, nos seus ensinos, naquilo que Ele faz. Então, foi muito forte, David, esse desafio, né? Que você nos lembra de que existe um esforço, sim, mas é o esforço da fé, de confiar nele, de crer nele, de crer que nele são todas as coisas, para ele e por meio dele. Esse é o grande esforço mesmo, é um esforço sobre-humano, sobrenatural, porém divino em nós, né? E eu confesso, cara, é um esforço lascado todo dia. Vencer a minha mente, vencer a minha mentalidade, que é voltada para a terra, terrena, humana e, como diz Tiago, demoníaca, para dar vazão à mente de Cristo, para dar lugar à mente de Cristo. É um esforço tremendo. Essa Só luta que realmente regado com a graça. Preciso crer nisso. essa luta é realmente brava. Talvez o que eu estava entendendo errado, mas eu estava falando assim que é o lance da lei e da graça. Se você quer servir a Deus na base da lei, você já era, você já dançou, velho. E a lei está muito baseada no esforço. E a graça está no sentido de receber. Pelo menos é isso que eu tinha É entendido. Não sim, sei se. sim, E sim, o Paulo Valdir. fala assim: Esse vocês esforço sabem. aí esse esforço que a gente está mencionando é o esforço da fé, né? Não é o Ah, esforço de obras, o esforço humano, é esforço na fé. e como que é o esforço da fé? É esforço para Dependência continuar total, crendo? dependência total do Cristo vivo, Ah, então tá. comando total dele, submissão total. Aí é brabo também, né? Porque eu vou perguntar uma coisa: quem está nessa posição? Quem já chegou lá? É por isso Quem que não nós estamos peca? aqui. É por isso que nós Sabe? estamos aqui. Exatamente. E, e eu tô muito na rabeira dessa parada aí, que eu tava falando pro David ontem e pro Steve agora, que, meu, eu tô me sentindo muito bad pelas reações que eu venho tendo. Eu tô surpreso comigo. E eu não me cloroformo, como dizia o Musso, não me cloroformo de ser assim. Eu quero ser igual a Então, Jesus, eu quero ser igual ao meu mestre. Mas, velho, não consigo. talvez Essa é a esse minha. é o, talvez essa seja a pegada, Valdir. Não é o Ah, nosso esforço e não é se conformado conosco. É olhar como Cristo então, nos olha. o que eu faço? E como é que eu faço, Nizite? Me ajuda aí, Olha, velho. ó, segundo a Pedro 1, ele dá um caminho que a gente tem que fazer. Segunda-feira, né? É, é, ele, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, Agora mesmo. pelas quais ele nos tem dado grandíssimas
santíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E aí ele dá o caminho. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência. O David foi perfeito quando ele disse esforço, diligência. E aí ele dá um caminho, acrescentai à vossa fé a virtude. Temos a fé, temos que acrescentar a virtude, temos que acrescentar, é um trabalho nosso acrescentar. E a virtude é a ciência, e a ciência é a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência é a piedade, e a piedade é a fraternidade, e a fraternidade o amor. Ele dá um caminho, uma sequência de coisas. Porque se em vós houver e aumentar estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo de longe, ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, junto e nunca, jamais tropeçareis. Isso me chama a atenção da importância da luz e trevas. Quer dizer, não é fugindo das trevas que a gente chega à luz. É na luz que as trevas desaparecem. A gente não pode ficar fugindo das trevas. Ainda me sinto meio perdido ainda me sinto meio... Vamos ler, acho que vai Ah. ajudar. Vamos ler Filipenses. Deixa eu abrir aqui. Filipenses 3. Filipenses 3, o 10 em diante. Eu vou ler aqui da minha, que tá melhor, tá? Tá. O 10 em diante, ó, que Paulo escrevendo, tá? Não somos nós, manés, é Paulo. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Amém, amém. Então, a salvação é um constante. A gente às vezes entende equivocadamente a salvação.
A salvação é um processo. Primeiro, eu sou alcançado por Cristo. Fui tocado pelo Evangelho. Mas aí eu começo a ser salvo, que é a segunda parte, que é o perfeito contínuo, sabe? Eu vou sendo salvo a cada dia. E esse sendo salvo tem a minha participação pelo Espírito. E é sendo salvo de quê? De mim mesmo, do pecado que tenazmente me assedia, do mundo que me oferece tanta coisa. Então eu sou alcançado por Cristo. Eu vou sendo salvo desse processo todo. É o que o Paulo está falando aqui. Claramente, há um processo que eu não alcancei ainda, Paulo fala. Mas que eu tô buscando, eu tô correndo, para quê? Para ser como Cristo. Essa é a segunda etapa da salvação. É um processo contínuo que vai durar a nossa vida terrena inteira. E aí, por fim, tem a parúzia, que é a salvação completa, perfeita, na ressurreição. Então a gente tem que mudar a cabeça e achar que a salvação é algo que eu fui na frente na igreja, isso faz parte. Ou que eu fui alcançado no retiro, orando sozinho. Essa é a primeira etapa do processo da salvação. O verdadeiro salvo não para aí. Como Paulo, ele vai prosseguir o processo. Essa segunda etapa que vai durar a vida inteira. Não que eu. Paulo está escrevendo no fim da sua vida. Não que eu já tenha alcançado. Eu estou correndo para isso. E ele escreve em outro texto: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para uma coroa corruptível. Nós, porém, para incorruptível. Então é um processo. Atleta não é hoje. É a vida inteira se preparando. Ele foi chamado para ser um atleta. Ele aceitou o convite, ele aceitou essa invocação, essa convocação. E aí ele vai se preparar a vida inteira para isso. Até que ele vai ganhar a medalha na ressurreição. Ou não. E e um parênteses aí é que, cara, é o propósito de Deus que seja assim, para que nós, ainda na nossa humanidade, dependamos inteiramente dele, todos os dias. Porque senão a autonomia que há em nós, né, que nós já estudamos e lemos, ela vai continuar nos medindo, continuar usando métricas sobre nós e colocando a salvação até debaixo dessas métricas. E uma coisa que me veio, né, à mente é que métrica é sobre tudo aquilo que já passou, é sobre tudo aquilo que já foi, como dizia meu tio. A água já passou debaixo da ponte. É novidade de vida. Acho não, é isso que David trouxe do texto aí, que o Nizam trouxe do texto. A vida é de hoje para frente. Alguém citou isso em reuniões passadas. A vida é de hoje para frente. E tudo aquilo que nos leva à situação, né, de medir não tem parte com o reino. Porque de uma vez por todas, né, ele morreu e ele próprio disse, está consumado. Agora, o caminhar realmente é porque existe uma missão, queridos. Nós estamos numa missão aqui na Terra, senão Deus já teria nos levado, não tem dúvida disso. E o maior prazer dele é ter-nos com ele. Tanto é que a ressurreição vai proporcionar isso. Mas existe uma missão terrena onde nós precisamos dessa caminhada do atleta, nós precisamos nos esforçar. Né? O Lindon está aqui. Né? Qual que é o esforço dele, físico mesmo, também, no Evangelho, na expansão do Evangelho no terreno que Deus entregou para ele? É um esforço, e esse esforço não está em nós, não está para nos medir o quanto nós somos capazes ou não. É um esforço pelas almas, é um esforço pela fé, é um esforço pela obediência do ir.
e não o esforço para uma versão nova da nossa vida, uma melhorada. É, eu acho que o exemplo bom é o seguinte: imagina que eu fui convocado para jogar na seleção. Eu já tô na seleção. Certo, David. É isso, irmão. Só que agora eu vou me preparar para ser o melhor da seleção. Eu quero parecer, Exatamente. eu quero parecer com o craque, o Com o grande Neymar, com o craque. Neymar. Não, É, Neymar, tá não, certo. Deus me livre. Eu quero parecer com eu vou jogar basquete, eu quero ser o Michael Jordan. Isso. Para nós cristãos, nós somos convocados. Não dependia de nada do que nós fizéssemos. Isso. Nós não tínhamos qualidade nenhuma em nós mesmos. Mas nós fomos inseridos no corpo de Cristo por meio do sacrifício dele. Nós somos inseridos, enxertados na oliveira verdadeira. Agora que eu tô nessa seleção, meu, meu alvo é ser o melhor. E é tão importante, assim, porque eu não merecia estar. Então eu vou me dedicar muito mais para querer ser o melhor e honrar essa salvação que me alcançou. Amém. Matou a pau. É isso Oh, aí. David, esse exemplo que você deu é muito importante. Um bom convocado para o time principal, ele não precisa fazer tatuagem no corpo e sair cortando o cabelo de maneira estranha ou pintando o set. Não sei se foi verdade ou se foi brincadeira. Perguntaram para o Cristiano Ronaldo por que ele não tatuava o corpo. E aí diz que ele respondeu: Você já viu alguma Ferrari adesivada? Eu acho que o cristão não precisa ser adesivado. Eu Ele tem que. gostei do exemplo do David. Desculpa, Lisa. Continua, pode falar. Eu gostei do exemplo do David, porque é justamente isso que eu estava percebendo, que a gente confunde, às vezes, salvação com santificação, ou e salvação, eu acredito assim, eu estou salvo é no evento, quando eu recebo Jesus, quando eu entendo a minha necessidade, eu me arrependo dos meus pecados. Existe uma promessa de Deus na Bíblia que me dá segurança de que quem tem Jesus tem a vida eterna, e quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Está em 1 João isso, capítulo 5. Mas lembra que é pelos frutos que eu vou conhecer. Sim, sim. Esse evento precisa refletir na vida. Sim, exatamente. E aí, nesse evento, eu me torno. Eu ganho condições para que eu possa me esforçar. Porque sem esse evento, eu não tenho como fazer. Não tem como ser salvo. Esse evento me garante a salvação. Nesse dia, Jesus entrou no meu coração naquele dia, eu creio nisso. E a partir daí eu me torno filho de Deus, e como filho de Deus eu tenho que parecer com meu pai. Então, isso eu chamo esse processo de santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Mas uma coisa é salvação, outra coisa é santificação. Sem a salvação, eu não entro no processo da santificação. E a verdadeira Isso durante. salvação implica no processo da santificação. Exatamente. Ontem eu Exatamente. vi um testemunho, o cara pergunta assim na rua: você acredita em Jesus? Aí parou um cara homossexual, cheio de brinco, tatuagem, coisa. Não que isso, o brinco seja problema. Se alguém de vocês usa, não tem nada com isso, né? Mas aí ele fala assim: sim, eu acredito. Eu já aceitei Jesus. Ah, é? E você é de alguma igreja? Não, eu já fui evangélico, já fui da macumba, mas agora eu só sigo Jesus. Cara, aceitar Jesus e não mudar de vida é fantasia, é mentira. É fantasia. É mentira. Então, Ah, vamos olhar para nós agora. Nós estamos buscando o processo de santificação. Eu creio que sim. É esse o propósito. O esforço é esse.
e demanda esforço nosso. Paulo fala sobre isso. Olha, eu tô lutando como se eu estivesse dando murro no ar, cara. Eu acho que voltando à convocação, né? Quer dizer, você é convocado e se o time ganhar, mesmo que você não tenha entrado em campo, você é campeão. E, Você é parte do time. Você estava pronto e preparado para ser usado, para atuar naquele time quando fosse chamado. ó, aí é brabo, sabe? Porque o Stephen colocou uma frase ontem, no Avrupa, que diz o seguinte, mais ou menos assim, como é que é isso? Repete aí a frase. Quem estão, se não for missionário, vamos lá, com quem é? É, só deixa o Nizam concluir o raciocínio dele ali. Aí depois traz as frases. O que eu estou falando é que se somos todos convocados e temos que estar preparados como as noivas. Elas têm que ter óleo para a lâmpada. É isso que eu quero dizer. Não que já tenha alcançado, mas corro e me preparo para a hora que eu precisar me apresentar a Deus. E só para a gente tá falando de anticristo, não no sentido do anticristo, o arqui-inimigo de Cristo, mas dos anticristos, né? A gente precisa entender e compreender claramente que se a gente usa o nome de Deus em vão, a gente é anticristo. E como é que a gente usa o nome de Deus em vão? Eu digo que sou filho, que eu sou embaixador do reino, mas a minha vida não condiz com isso. Eu Esse digo, versículo que você leu aí, o último versículo do Filipenses 18, né? David? sim, eu digo que eu fui salvo. Usar o nome de Deus em vão não é falar Jeová ou falar Deus. Usar o nome de Deus em vão é dizer que foi salvo, é dizer que é filho, mas a vida não condizer com isso. É o cristão que dá mau testemunho. É o cara que se diz de Cristo, mas a vida é podre lá fora. Isso é usar o nome de Deus em vão. É dizer que é embaixador do reino, mas viver de maneira diferente do reino. Isso é ser anticristo. Paulo chama inimigo da cruz de Cristo. Valdir, vai lá, Valdir. Traz o complemento lá o que você estava não, procurando. eu achei que foi pessoal agora, porque o David usou todas as expressões que eu usei, embaixador, tal, tal. Eu achei que foi pessoal. Me senti. Como Eu achei, assim? Como assim, pessoal? não, eu achei que você falou para mim, Ah, separado nesse sentido. ué, como tá doido? Tô falando pra mim. Tô falando pra mim, pô. Tô falando pra nós. Essa é a história. É isso. Eu- se a gente lê a Bíblia olhando pros outros, já é pecado. Eu tô olhando pra mim. Perdão, eu falei. Não, é pra mim que eu tô olhando. Olha, se me permitem, né,
Quando fala do anticristo, anticristo é um espírito, né? Que se levanta contra Cristo. Cristo é a verdade, e o que não é verdade pode ser uma meia-verdade ou quase verdade. É uma mentira, né? E, e aqui, o que que acontece? Quando eu falei que é do Espírito, porque Paulo e João, né, os dois apóstolos, eles referem muito, eles falam muito da apostasia. Vai chegar um tempo que vai ficar difícil, né? É, e, e o que que é apostasia, né? É o que ele fala aqui no 2 Timóteo capítulo 4, né? Versículo 3 e 4. Tensões de leite. Tensão Ele de fala leite. assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha aqui, ó, né? Então, é uma doutrina doentia, não a sã. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, não é só de quem profere, mas também quem recebe. Fala, é como que sentindo coceira nos ouvidos. Ouvido é quem ouve, não quem fala. E continua, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É, você fala assim, bom, aqui já você já desviou completamente. Mas o que está levando a grande questão? O que que está levando as pessoas a se desviarem, sabe? É a intensidade da cobiça. Quanto mais o coração vai enchendo de cobiça, você quer afastar da luz, quer afastar da verdade, quer se afastar também da própria comunhão. Quando você está no meio da comunhão de pessoas que estão falando da palavra, mas a palavra da sã doutrina, né? Não falando heresias, né? Heresias significa escolhas, né? Eu escolho não ter a minha própria interpretação, né? Por quê? Porque é segundo a minha cobiça, sabe? Acho que isso é um alerta para nós. Por Amém, quê? amém, Porque irmãos. Eu nós, preciso sair, eu vou me despedir de vocês. Até amanhã. Deus abençoe todos. amém. Fica com Deus, Nizam. Amém, amém. Então, aqui é uma questão bem. A gente vê hoje na internet quantas pessoas, né? Hoje fala que é uma geração mais upload do que download. Quantas pessoas estão se fazendo de mestres, sabe? Mas a palavra de Deus, né? Por isso que assim, qual que é o esforço nosso? Esforço nosso é de se apegar a essa doutrina, a palavra de Deus. Por quê? E a palavra não é, vou fazer mais estudo bíblico, não, porque a própria palavra é o Cristo, né? Fala em João capítulo 1, que ele é o verbo da vida. E as pessoas hoje não querem mais abrir a palavra e tentar enxergar Cristo. Não, eu vou ler de acordo com, eu vou ler no meu óculos, na minha interpretação, de acordo com a minha própria cobiça. Então, em vez de dar ouvidos à verdade, eu vou dar ouvido a fábulas.
Tudo que não é a palavra de Deus, tudo que não tem uma conexão pura, genuína, sã na palavra, ele é uma heresia. Por mais ingênuo que seja, ele pode se tornar uma coisa extremamente doentia. Por isso que é importante, né, a gente permanecer, ter a palavra e permanecer nele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que segue, que obedece, que vive, né, essa doutrina, esse é o que me ama, né? E aí entra a questão da comunhão. Eles estão todos interligados. É isso, né? Eu acho assim, Na prática é exatamente isso, sabe? Né? Porque senão a gente começa a discutir doutrinas e não a palavra. O que interessa para nós é Cristo. Cristo é a palavra. Para onde nós iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. eu me lembrei agora, Stephen, da história que Jesus contou que dois homens chegaram para orar. Um olhava para cima e falou assim: graças te dou, porque eu não sou como esses demais homens que são pecadores. Eu faço isso, faço aquilo. E o outro falou assim, batia no peito, ela tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu me sinto assim hoje, sabe? Tem misericórdia de mim, Senhor. Anteontem eu batia no peito, falava: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como essas pessoas. Eu tento, eu sigo, eu vou. E hoje eu estou batendo no peito e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. É porque assim, quem é o juiz, né? Porque isso tem a ver com quem justifica. Eu justifico a mim mesmo, então eu me torno juiz. Porque quem vai dizer que é culpado ou justo, né? É o juiz. Agora, se eu tomo o lugar de juiz, eu vou fazer igual ao fariseu. Então a gente tem que ler a própria palavra, né, para nos confrontar. É isso que a gente está fazendo aqui. Esse incômodo que a gente tem, né, é muito importante. É muito importante. Porque no momento que a gente não tiver esse incômodo, a gente vai falar assim: nossa, graças a Deus que eu não sou como os demais, né? Então, que Deus continue, né? E a palavra de Deus fala que, eu acho que em Tito fala do lavar regenerador do Espírito Santo, né? Acho que é Tito. É, Tito 3, versículo 6. Não por mérito dos atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração, da renovação realizada pelo Espírito Santo, que ele derramou amplamente sobre nós por Cristo Jesus, nosso Salvador, para que, justificado pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a herança da vida eterna. Tem a ver com Jesus, não tem a ver com a gente, né? É isso.